A liquidação extrajudicial do Banco Master provocou efeitos em diferentes estruturas, tais como Banco de Brasília, Fundo Garantidor de Crédito, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, fundos previdenciários de municípios e estados, Tribunal de Contas da União e Supremo Tribunal Federal. Conhecendo a dimensão dos efeitos deste escândalo, cabe perguntar: por que o caso do Banco Master também é um problema ou um conjunto de problemas de gestão e políticas públicas? É isso que eu quero responder junto com você ao longo deste vídeo. Para começar, eu trago alguns fatos que ocorreram até a determinação de liquidação extrajudicial do Banco Master, que foi estabelecida pelo Banco Central. Começando lá em 2021, porque desde este ano o Banco Master já se utilizava de ativos como precatórios e direitos creditórios, sendo ele beneficiado em outubro de 2023, quando o Banco Central permitiu a não contabilização em balanço da exposição dos bancos a esses precatórios e direitos creditórios que foram adquiridos até junho daquele ano. Com essa medida, o Banco Central quis evitar, naquele momento, impactos negativos nos mercados e nas suas respectivas operações. No mês de março de 2024, o Banco Central já havia constatado indícios de descasamento entre os ativos e os passivos do Banco Master, motivo pelo qual obrigou a instituição a apresentar um plano de contingência para honrar o seu cronograma de desembolsos. Neste plano, o Banco Master se comprometeu a captar 15 bilhões de reais, dos quais captou apenas 2 bilhões de reais, em torno de 15% do total que foi prometido. No mês de novembro daquele ano, 2024, o Banco Master deixou de recolher os depósitos compulsórios, dando calote no próprio Banco Central. Mesmo assim, o presidente da instituição, que deixaria o cargo no final do mês seguinte, deu até março de 2025 para que o banco encontrasse uma solução definitiva. O nome dessa potencial solução definitiva foi Banco de Brasília, o BRB. Em 28 de janeiro de 2025, o Banco de Brasília, que é controlado pelo governo do Distrito Federal, anunciou a aquisição de uma porção considerável das ações do Banco Master, 49% das ações que dão direito a voto e 100% das ações que não dão direito a voto. Esta negociação envolveria o montante de 2 bilhões de reais. Em agosto de 2025, por consequência das inseguranças que o Banco Master começou a provocar no sistema financeiro nacional, houve o agendamento de uma reunião extraordinária no Conselho Nacional Monetário, com uma pauta dedicada a endurecer as regras relacionadas ao Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Naquele mês e ano, agosto de 2025, o Banco Central ainda não tinha emitido um posicionamento sobre a compra de parte do Banco Master pelo BRB. Posicionamento este que veio a aparecer em setembro de 2025. Neste momento, o Banco Central entendeu que aquela negociação não era possível. E para justificar essa decisão, ele reconheceu que o Banco Master estava exposto a risco elevadíssimos. Por consequência, essa autoridade monetária julgou que era inapropriado comprometer o patrimônio de um banco público para que este banco público socorresse um banco privado, no caso, o Banco Master. Ao todo, o Banco Central levou 5 meses para emitir um posicionamento sobre o negócio. Durante este período, vários documentos foram solicitados para que o corpo técnico pudesse avaliar com parcimônia e sem pressa se a compra de parte do Banco Master pelo BRB se justificava, ou seja, avaliar se o negócio era viável.
A reprovação dessa transação já sinalizava uma intervenção do Banco Central no Banco Master, e com isso, o receio de que outros problemas mais graves pudessem vir à tona, algo que tem acontecido quase que diariamente. 2 meses após a reprovação da compra de parte do Banco Master pelo Banco de Brasília, o Banco Central decretou, então, a liquidação extrajudicial do Banco Master no dia 18 de novembro de 2025. Na semana dessa decisão, o Banco Master tinha 127 milhões de reais em débitos a vencer contra apenas 4 milhões de reais em caixa, sendo este valor uma fração muito abaixo da liquidez que uma instituição daquele porte deveria manter. Soma-se a isso 2 bilhões de reais de depósitos compulsórios que não haviam sido devidamente recolhidos pelo Banco Master. No jargão popular, o Banco Master, então, estava quebrado. Apresentado este breve desenrolar histórico até o decreto de liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, eu passo agora para algumas informações comprometedoras que foram reveladas até aqui pela imprensa que tem acompanhado o caso quase que diariamente. Nós vamos começar pela informação que revelou que o Banco Master cresceu exponencialmente e em um curto espaço de tempo pela disponibilização intensa de certificados de depósitos bancários com rendimentos chamativos. Para agregar confiabilidade aos rendimentos oferecidos pelos CDBs do Banco Master, algumas plataformas de investimento agregaram nessa divulgação a segurança do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. E aí vem aquela pergunta: o que o Banco Master fez com os recursos recebidos dos investidores a partir dessa expressiva oferta daquilo que o mercado denominou de CDB turbinado? A instituição, no caso o Banco Master, aplicava esses recursos em ativos muito arriscados, tais como os precatórios, que são títulos judiciais com alto risco de postergação de pagamento. Para o mercado financeiro, esse tipo de prática constitui um modelo de expansão que, além de arriscado, é insustentável. Qual era então a importância de inserir em uma mesma equação os CDBs do Banco Master e a segurança do FGC? Normalizar as práticas de investimentos mais arriscados. Uma outra informação vem de uma investigação conduzida no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. Nessa investigação, descobriu-se que 2,1 bilhões de reais do Banco Master foram aplicados em empresas que não tinham capacidade econômica de remunerar positivamente este investimento. Neste relatório, a CVM expressou que essas operações poderiam comprometer severamente a solidez patrimonial da instituição financeira. Essa investigação também destacou a possibilidade dessas operações terem sido utilizadas pelo Banco Master para inflar artificialmente o seu patrimônio e torná-lo mais atrativo em uma negociação, tal como a que se tentou desenrolar com o Banco de Brasília. Outras informações vieram sobre as suspeitas sobre o Banco Master nas suas práticas abusivas na concessão de crédito consignado a aposentados e pensionistas. De 2021 a 2025, o Banco Master emitiu quase 339 mil contratos de crédito consignado, dos quais não apresentou documentos comprobatórios para mais de 250 mil deles, ou seja, aproximadamente 75% do total. De acordo com o relatório emitido pelo INSS, foi deflagrado, junto ao Banco Master, um cenário de irregularidades sistemáticas que, além de constituir falha grave e insanável, lançou dúvidas fundadas sobre a existência jurídica e a validade do consentimento dos beneficiários envolvidos nesses consignados. Bem, além de tudo isso que a gente comentou, o Banco Master foi acusado de dar calote em muitos dos seus fornecedores.
Após citar algumas informações divulgadas sobre o caso do Banco Master, eu quero falar agora sobre as diferentes estruturas que estão sendo direta e indiretamente envolvidas neste escândalo. Vamos começar pelo Banco de Brasília, o BRB, que teve muito a explicar no que tange a sua tentativa de adquirir parte do Banco Master. Bom, o BRB divulgou a compra daquela porção extraordinária das ações do Banco Master sem solicitar autorização prévia para o negócio na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal revelam indícios de que o Banco Master havia vendido carteiras de crédito inexistentes para o Banco de Brasília por um valor nada modesto de 12,2 bilhões de reais. Na tentativa de fundamentar como legítima a aquisição de parte de sua estrutura acionária pelo Banco de Brasília, o Banco Master entregou documentos falsos para o Banco Central. Vários canais de imprensa têm sugerido que a transação entre o Banco de Brasília e o Banco Master, ou melhor, essa tentativa de transação, não passou de um mero faz de conta organizado para esconder as fraudes bilionárias do Banco Master. Vamos passar agora para uma outra estrutura, o FGC, ou melhor, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC foi criado em 1995 enquanto entidade de natureza privada com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade do sistema financeiro. Na eventualidade de falência, intervenção ou liquidação de instituições financeiras, o FGC protege depositantes e investidores, assegurando o ressarcimento de investimentos realizados por pessoas físicas e pessoas jurídicas, limitando este ressarcimento a um teto de R$ 250 mil. Muito bem. O que o FGC tem a ver com essa possível transação que não aconteceu entre Banco Master e BRB? O Banco Master fez operações recorrentes e intensas a partir da oferta dos CDBs turbinados, como a gente comentou aqui. A quantidade de operações feitas pelo Banco Master gerou uma ameaça de instabilidade ao FGC. Embora o Banco Master não fosse reconhecido como um banco de grande porte, caso ele não cumprisse com os seus compromissos, ele poderia abalar em torno de 42% do patrimônio líquido do FGC, isso em agosto de 2025, a partir de uma análise que foi considerada pelos especialistas como uma análise muito conservadora. Naquele momento, então, já era possível reconhecer que, independentemente do desfecho da negociação entre o BRB e o Banco Master, o que o mercado classificou como CDB turbinado garantido pelo FGC teria encontrado ou ultrapassado o limite aceitável para o sistema financeiro. Essa prática de divulgar a segurança do FGC em conjunto com rendimentos arrojados de alguns produtos do mercado financeiro abriu margem para iludir os investidores menos experientes em relação aos investimentos mais arriscados. É importante destacar que o aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito se tornou o mais baixado do Brasil após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master. Entre os clientes do Banco Master, algo em torno de 1,6 milhão possuem o direito de receber aproximadamente 41 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito. Valor este que representa um terço do lastro de liquidez do fundo, o qual em novembro de 2025 totalizava algo em torno de 120 bilhões de reais. Outra estrutura que se sentiu ameaçada pelo cenário que se desenhava, neste caso, foi o Conselho Nacional Monetário. Nós comentamos anteriormente no vídeo que, por consequência das inseguranças provocadas pelo Banco Master no sistema financeiro nacional, houve o agendamento de uma reunião extraordinária em agosto de 2025.
Quais foram as novas regras definidas nessa reunião do Conselho Nacional Monetário para o Fundo Garantidor de Crédito? As instituições financeiras que usufruem da garantia assegurada pelo FGC pagam uma contribuição adicional, geralmente mencionada pelos profissionais da área pela sigla CA. Esta contribuição passou de 0,01 para 0,02%. Outra alteração foi a aplicação na razão entre o valor de referência e as captações ou depósitos de referência para a apuração dessa contribuição adicional. Antes do temor causado pelo Banco Master, a razão entre o valor de referência e as captações de referência era de 75%. Todavia, por consequência desse caso e dos respectivos prejuízos em potencial, o Conselho deliberou pela redução dessa razão entre o valor de referência e as captações de referência para 60%. O FGC considera que as instituições associadas a ele participam de alavancagem excessiva quando seu valor de referência supera em 10 vezes o patrimônio líquido ajustado. Nesta reunião, o Conselho Nacional Monetário estabeleceu que as instituições, assim qualificadas, deverão investir os seus recursos excedentes em ativos seguros, tais como os títulos públicos federais. Esse endurecimento das regras atreladas ao Fundo Garantidor de Crédito, no entanto, terá os seus efeitos válidos apenas a partir do primeiro dia de junho de 2026, já que as instituições associadas ao fundo precisam de um período de adaptação para essas novas regras aprovadas na reunião do Conselho Monetário Nacional. Outra estrutura presente nas notícias sobre o caso do Banco Master são o governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, se instalavam duas frentes de ações opostas em Brasília. De um lado, como a gente tem visto, o Banco Central, via Conselho Nacional Monetário, tornou as regras pertinentes ao FGC mais rígidas, por consequência do receio desconfortável oriundo das ações do Banco Master, mas do outro lado, a Câmara Legislativa do Distrito Federal precisou de apenas uma tarde para aprovar um projeto de lei criado e apresentado às pressas, que se incumbia de autorizar o Banco de Brasília a adquirir 100% das ações sem direito a voto e 49% das ações com direito a voto do Banco Master. É importante ressaltar que o negócio entre o Banco de Brasília e o Banco Master, estimado em torno de 2 bilhões de reais, só foi submetido para apreciação do legislativo local por dupla determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Isto porque esta obrigação fora ignorada pelo governo do Distrito Federal, para o qual prevalecia o entendimento equivocado de que a transação em perspectiva não deveria ser disponibilizada para consulta e avaliação dos deputados distritais. Ainda que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tenha feito valer o rito correto, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ora ignorada pelo governo do Distrito Federal, demonstrou indiferença aos fatos que corroboravam cada vez mais os riscos da transação entre o BRB e o Banco Master. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Banco Central, mas agora priorizando os efeitos da decisão de liquidar extrajudicialmente o Banco Master. Simplificando, qual foi a repercussão dessa decisão tomada pelo Banco Central? O Banco Central, infelizmente, sofreu algumas tentativas de retaliação, já que, ao impedir a negociação, ele agiu contra os interesses de pessoas que, além de elevado poder financeiro, participam de importantes conexões políticas na capital federal. Entre essas pessoas, obviamente, está Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Como que se deu essas tentativas de retaliação?
Parte do Congresso agiu em prol da tentativa de aprovação de um projeto que versava sobre incorporar às atribuições dos parlamentares a autoridade de destituir a presidência e a diretoria do Banco Central. Prerrogativa esta reservada apenas ao presidente da República em situações legalmente previstas e muito bem delimitadas. A Lei Complementar 179, de 24 de fevereiro de 2021, transformou o Banco Central em uma autarquia de natureza especial, resguardando para a entidade monetária a sua independência operacional. Portanto, há apenas 5 anos foi oficializada essa blindagem do Banco Central com o intuito de protegê-lo de interferências político-partidárias e de assegurar a sua autoridade para não recomendar transações como a que se desenhava entre o Banco de Brasília e o Banco Master. A tentativa de retaliação contra o Banco Central, no que tange à negociação entre o BRB e o Banco Master, demonstrou dois lados opostos. De um lado, o Banco Central, protagonista de uma decisão técnica e favorável ao interesse público, e do outro lado, algumas lideranças do Congresso que tentaram, mais uma vez, submeter o legislativo aos seus interesses privados. Bem, além de tentar tomar para si a autoridade de intervir sobre a gestão do Banco Central, alguns integrantes do Congresso sugeriram que o teto de ressarcimento assegurado pelo FGC fosse alterado de 250 mil para 1 milhão de reais. Caso esse devaneio tivesse sido convertido em algo real, ele repercutiria, de um lado, na oneração das instituições financeiras mais sérias e, de outro lado, na recompensa de investidores que possuem mais recursos para operar no mercado financeiro. Nós vamos falar agora, brevemente, sobre os fundos previdenciários de municípios e estados afetados pelo escândalo do Banco Master. Vários fundos de estados e municípios estão no extenso conjunto de afetados pelas falcatruas do Banco Master. Os regimes próprios de previdência social regulamentam a poupança previdenciária complementar dos funcionários públicos das três esferas. Por consequência das legislações que estabeleceram tetos para a aposentadoria do funcionalismo, esses fundos se tornaram uma alternativa importante para que servidores públicos possam complementar os aportes realizados no âmbito dos órgãos em que estão concursados. Entre os casos que conectam os regimes próprios de previdência social e o Banco Master, houve amplo destaque para a Rio Previdência, que é o fundo dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro. No final de 2024, aproximadamente 10% do patrimônio da entidade, algo em torno de R$ 1 bilhão, estava aplicado em títulos do Banco Master. Mas, além da Rio Previdência, outros 17 fundos previdenciários de estados e municípios também tinham recursos aplicados em títulos do Banco Master. Encaminhando a nossa análise para o final, nós vamos falar de duas estruturas que são emblemáticas para o escopo das instituições públicas brasileiras: o Tribunal de Contas da União e o STF, e como elas aparecem no escândalo do Banco Master. Muito próximo do apagar das luzes de 2025, no dia 18 de dezembro, um dos ministros do TCU estabeleceu o prazo de 72 horas para o Banco Central justificar a liquidação extrajudicial do Banco Master, que foi classificada por este ministro como uma medida extrema. Em resposta, o Banco Central enviou uma nota técnica para o Tribunal de Contas da União. Documento este que não agradou o ministro demandante dessa justificativa, uma vez que o conteúdo da devolutiva, segundo ele, limitou-se a uma descrição cronológica somada dos fundamentos que motivaram as decisões tomadas. Esse descontentamento levou o mesmo ministro, nos primeiros dias úteis de 2026, a determinar que a área técnica do Tribunal de Contas da União fizesse uma inspeção in loco na sede do Banco Central,
com o objetivo de verificar os documentos que embasaram a decisão de liquidar extrajudicialmente o Banco Master. Desse enredo não muito bem escrito, emerge a pergunta de milhões, ou no caso de bilhões. Qual a representatividade do Tribunal de Contas da União enquanto órgão de assessoramento do legislativo para questionar e ou intervir na decisão da instituição cuja responsabilidade legal prevê autoridade para regular e fiscalizar o setor financeiro, no caso, o Banco Central? Na tentativa de responder a esta pergunta, o subprocurador do Ministério Público junto ao TCU informou que não caberia ao tribunal desqualificar o Banco Central, mas sim verificar se os ritos previstos foram devidamente seguidos. Todavia, o ministro do TCU, que intimou o BC a justificar a liquidação extrajudicial do Banco Master e que determinou a verificação in loco dos documentos que fundamentaram essa decisão por parte do Banco Central, não descartou a possibilidade de, após essa inspeção, emitir a decisão cautelar visando impedir o Banco Central de vender os ativos do Banco Master. O eventual impedimento da venda desses ativos ameaçaria o ressarcimento dos investidores prejudicados pelo Banco Master e do próprio Fundo Garantidor de Crédito. Essas decisões, oriundas do Tribunal de Contas da União, a partir de um de seus ministros que não expôs os fatos motivadores de suas dúvidas em relação ao Banco Central, levou bancos, fintechs, financeiras, cooperativas e empresas de meios de pagamento a unirem-se e reafirmarem confiança irrestrita nas ações e decisões do Banco Central. O ministro em questão recuou dias depois em sua determinação de inspecionar a sede do Banco Central in loco em pleno recesso. E por que ele recuou? Porque foi pressionado pelos seus pares no Tribunal de Contas da União e porque o presidente do órgão reconheceu publicamente que não cabe ao TCU reverter qualquer liquidação extrajudicial, incluindo a que foi determinada pelo Banco Central para o Banco Master. Nós vamos agora explorar a relação desse caso com alguns ministros que compõem a corte do STF. No início do mês de dezembro de 2025, um dos ministros do STF arrogou para o STF o controle da investigação de crimes financeiros envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nessa decisão, o ministro decretou elevado grau de confidencialidade aos atos processuais e concentrou os fluxos de informações a respeito desse caso no seu gabinete. Pergunta: por que esse caso foi parar no STF? Eu explico. A defesa de Daniel Vorcaro acionou o STF para informar que o empresário havia realizado negócios com um deputado federal. Por consequência da prerrogativa de foro do parlamentar em questão, os advogados de Daniel Vorcaro pleitearam a retirada do processo da primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Qual foi a estranheza na decisão tomada pelo ministro do STF envolvido nessa decisão? Bom, essa estranheza se desdobra em várias camadas. Primeira, o parlamentar é citado em um documento que trata sobre uma transição imobiliária não concretizada no valor de 250 milhões de reais. Esse documento também não possui qualquer relação com as investigações sobre as fraudes cometidas pelo Banco Master em operações que somaram 12 bilhões de reais provenientes da venda de carteiras de crédito inexistentes para o Banco de Brasília. Especialistas do meio jurídico alegam que o ministro do STF em questão poderia ter admitido a investigação do deputado federal no âmbito do STF e mantido as providências aos demais investigados, tal como Vorcaro e os seus sócios, na primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Quanto ao elevado grau de confidencialidade, os profissionais juristas recorreram à Constituição
e ao Código do Processo Civil para justificar mais uma camada da estranheza, relacionada ao envolvimento desse ministro no caso do Banco Master. A Constituição, de acordo com esses especialistas, afirma que somente a intimidade ou o interesse social legitimam a eventual restrição ou a publicidade dos atos processuais. O Código de Processo Civil, por sua vez, elenca 4 possibilidades para admissão do segredo de justiça, sendo situações em que o interesse público ou social o imponha, processos de família, casos que envolvam dados íntimos, como estado de saúde de uma das partes, processos que versem sobre arbitragem. A princípio, o caso do Banco Master, com seu respectivo controlador, demanda absoluta transparência e não elevado nível de confidencialidade. Os veículos midiáticos, eles acentuaram a estranheza inerente ao que foi determinado por este ministro do STF, recuperando 2 fatos passados. O primeiro refere-se à sua participação em um evento patrocinado pelo Banco Master, que foi realizado em Londres no ano de 2024. O segundo refere-se ao fato que um dos advogados atuantes na defesa de Daniel Vorcaro junto ao STF já ter sido sócio da esposa desse mesmo ministro. Ainda em relação a esse ministro, outras curiosidades foram abordadas pela imprensa. Por volta das 10 horas da manhã do dia 28 de novembro de 2025, esse ministro viajou em jatinho privado com o advogado de um dos implicados na suspeita de fraude envolvendo o Banco Master para assistir à final da Libertadores em Lima. Poucas horas depois, a defesa do Banco Master protocolou junto ao STF a reclamação que pedia o deslocamento de competência. No final daquela mesma tarde, o ministro que cedo viajara de jatinho para Lima foi sorteado como relator desse caso. Do fato que eu acabo de descrever, interessa o seguinte: ao embarcar naquele avião, de acordo com as regras do STF, o ministro não poderia saber que seria sorteado como relator do caso em destaque. No entanto, uma vez recebida a informação, argumentam alguns juristas que seria de bom tom que o ministro tivesse se declarado impedido de conduzir a relatoria desse caso. De acordo com diferentes meios de comunicação, Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, que está sendo investigado pelas fraudes cometidas pela instituição durante a sua gestão, patrocinou encontros não só desse, mas de vários ministros do STF, com políticos, empresários e também fechou contratos multimilionários com parentes dos ministros que compõem a corte do STF. Para exemplificar, é possível citar um fato que recebeu ampla atenção da imprensa e expressivo espaço nas redes sociais. Um contrato de 130 milhões de reais firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de outro ministro do STF. O escritório em questão fora contratado para representar o Banco Master judicial e administrativamente. O conteúdo do contrato prevê uma prestação generalista de serviço materializada por representações perante órgãos federais e pela organização, coordenação estratégica, consultiva e contenciosa. Outro documento amplamente citado pela imprensa foi o contrato de consultoria jurídica firmado entre um outro escritório de advocacia de um outro ministro do STF e o Banco Master, o terceiro ministro citado nas relações entre membros da Corte do STF e o Banco Master. Em resposta, este ministro afirmou que a banca está sob os cuidados da sua esposa e do seu filho. Talvez por consequência dessa cobertura sobre a agenda oficial e não oficial dos ministros do STF, seu atual presidente Edson Fachin tenta propor um código de conduta para a corte. Dos ministros que compõem essa corte, inicialmente apenas a ministra Carmen Lúcia manifestou apoio público para essa iniciativa. Na tentativa de arregimentar a opinião pública ao seu favor, o Banco Master apelou para outra estrutura social mais contemporânea.
Os influenciadores digitais teriam sido contratados para atacar a credibilidade do Banco Central e da Federação Brasileira de Bancos nas redes sociais. Nos contratos firmados entre o Banco Master e os influenciadores, constavam cláusula de confidencialidade com multa de R$ 800 mil para quem eventualmente a quebrasse, em um projeto citado nos contratos como projeto DV, uma designação não muito sutil com as iniciais do controlador do Banco Master. Aos influenciadores foi sugerido que utilizassem os seus espaços digitais para demandar explicações nas mesmas bases demandadas por aquele ministro do TCU nas suas intimações para o Banco Central. Também foi sugerido aos influenciadores que vinculassem o escândalo envolvendo o Banco Master a um fictício desconforto da concorrência provocado pelo seu exponencial crescimento. Bem, a essa altura, além dos advogados do empresário Daniel Vorcaro, é necessário concordar que a decisão de liquidar extrajudicialmente o Banco Master, protagonizada pelo Banco Central, não foi precipitada. Revelações expostas diariamente pela imprensa têm mostrado, de um lado, uma instituição financeira que cresceu em um curto espaço de tempo a partir de um modelo de negócios insustentável e, de outro lado, uma rede de contatos em Brasília que atuou para impedir o seu colapso e a ruína do seu dono. Nesta análise sobre o Banco Master, nós abordamos algumas estruturas que agiram e que foram envolvidas direta ou indiretamente, tais como o próprio Banco Master, Banco de Brasília, Banco Central, Fundo Garantidor de Crédito, Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Mobiliários, Congresso Nacional, Governo do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Câmara Legislativa do Distrito Federal, fundos previdenciários de estados e municípios, investidores, STF, TCU, escritórios de advocacia, influenciadores digitais e, obviamente, a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Eu gravei este vídeo no dia 11 de fevereiro de 2026. Até esta data, a imprensa noticiou muitas outras notícias que eu não pude abordar aqui neste vídeo. Cabe aqui, no entanto, uma avaliação final que se divide em duas partes. A primeira: a liquidação de um banco é uma medida extrema que, uma vez iniciada, não há como ser desfeita. Por isso, o processo deve prezar pelo teor técnico, evitar ações apressadas e respeitar o amplo direito de defesa. Assim, evita-se, até onde for possível, questionamentos sobre a assertividade da decisão. Felizmente, no que se refere ao caso do Banco Master, o Banco Central não sofre o risco de padecer dessa acusação. Nesta segunda parte dessa última análise, eu te digo o seguinte: caso o Banco Central tivesse sido mais firme com o Banco Master desde seus primeiros sinais de desrespeito ao sistema financeiro nacional, o escândalo aconteceria, mas talvez em uma dimensão menor e sem tempo suficiente para o envolvimento de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ainda que as informações divulgadas gradativamente envolvam pessoas, empresas, órgãos públicos e diferentes estruturas sociais, é importante não se esquecer dos verdadeiros protagonistas do crime. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.